Como os vídeos na internet modificaram a maneira com que a gente aprende? No episódio da Idade Mídia de hoje, a gente recebe a pesquisadora Luciana Correia, que investiga como as crianças produzem e consomem vídeos online. Com os estudantes do LabMe, eu converso como eles aprendem e estudam através das videoaulas. Mas agora, a gente vai direto a Florianópolis conhecer o professor Jubilu. Ele era professor de um cursinho pré-vestibular e hoje é um astro da biologia no YouTube. Começa agora a nossa jornada pela Idade Mídia. Fui professor de pré-vestibular por 10 anos, onde eu adquiri essa habilidade de falar com simplicidade com o aluno, de usar o bom humor. E eu estava já um pouco cansado do ensino presencial, a internet já estava mais forte, a questão do vídeo estava se desenvolvendo lá para 2011. E o YouTube apareceu como uma ferramenta onde eu poderia botar as minhas aulas lá. A transição como professor para o online, ela também é complicada, porque você não tem o feedback do aluno. Então você está falando lá, mas você não sabe como essa tua mensagem vai ser recebida. Aliás, você só sabe depois que você publica o vídeo. O que eu fui aprendendo é que o tempo do vídeo, a percepção de tempo no vídeo, ela é muito diferente da percepção do tempo no presencial. A gente observa, por exemplo, que o tempo de atenção do aluno nos vídeos é de 8 minutos e 32 segundos. Então, depois disso, muitas vezes, a média é essa. Então, ele fecha o vídeo. Então, com esse dado em mão, a gente sabe que a cada 8 minutos, no vídeo, a gente tem que mudar o estímulo para capturar essa atenção que já está sendo perdida. No caso da sala de aula, a internet, principalmente os vídeos, trouxeram esse suporte que antes não existia. Então, não é só, eu não aprendi na sala de aula, é que cada um tem o seu tempo de aprendizagem. E às vezes na escola, como você tem lá um grupo, você dá aula para todo mundo como se todos fossem iguais. Mas tem gente que vai aprender mais rápido ali, tem gente que vai demorar um pouco mais, porque aquele aluno que tem mais dificuldade na sala de aula, ele pode depois, no tempo dele, com tranquilidade, sem pressão, sentar na frente lá do computador e buscar as informações que ele não conseguiu aprender. Então, realmente é uma ferramenta de suporte absurda que veio para a escola e ela não ficou na margem da escola, ela entrou na escola. As famosas mitocôndrias, produtoras de ATP. O ATP. Eu amo dar aula presencial, mas eu não amo ter que dar 40, 50 aulas por semana. E hoje o professor tem que fazer isso. E isso foi uma mudança muito radical que eu tive na minha vida, porque quando eu era professor no presencial, eu não tinha tempo para estudar. As redes sociais empoderaram o professor e mostraram para os professores que é possível sim vencer como professor, é possível você ter uma vida digna, você ter independência financeira. E obviamente que quando o professor tem tempo para estudar, a aula também fica muito mais rica, fica muito mais interessante, ele consegue trazer muito mais ferramentas didáticas e obviamente quem ganha com isso é o aluno. Como pai, eu percebo que hoje o professor não é só aquele que está dentro da sala de aula. Eu costumo utilizar muitos vídeos online, às vezes algumas imagens mesmo, para ajudar os meus filhos a aprenderem mais, a construírem melhor o conhecimento. E, por outro lado, o professor da sala de aula também se inspira na linguagem digital para criar o seu próprio roteiro de ensino. Eu queria saber de vocês se vocês percebem essa troca entre online e offline quando vocês estão estudando, seja na faculdade e seja em casa. O YouTube ele trouxe para o audiovisual uma nova estética, né? Uma estética que foi anunciada por Coppola, se eu não me engano. E ele disse que o fim do cinema seria quando as pessoas tivessem uma câmera na mão e pudessem mostrar para todo mundo da sala de casa. Mas não é. É o começo, é a mutação dele, só. É a evolução dele. Eu acho que o YouTube ele tem uma linguagem própria, inclusive por conta da diversidade das culturas, né? Então, logicamente que a gente vai ter linguagens diferentes, formas de falar diferentes. Inclusive mais informal do que a gente vê diariamente, assim, né? Na televisão, nos filmes e tal, no próprio cinema. Todos os exemplos dados sobre o YouTube ele trazer essa linguagem mais
jovem deixa, por exemplo, uma aula dentro da escola um pouco mais didática para as pessoas entenderem. Eu até lembrei de um professor que eu assistia em videoaulas e ele gravava a própria turma, assim, sabe? Tanto que alguns professores meus, com minha professora de biologia também, ela começava a atender, assim, se relacionar com a gente com as nossas gírias, sabe? E é isso que é uma característica forte que tem no YouTube, de trazer essa linguagem aparentemente jovem, né? Para conseguir se comunicar com a gente. Mesmo com aulas presenciais o tempo inteiro, vocês costumam acessar a internet e os vídeos para aprenderem melhor ou aprofundar, quem sabe, algum tema ou alguma disciplina específica? Até hoje eu uso o YouTube para estudar, né? Eu tô tendo aula EAD pela faculdade, então alguns professores pegam vídeos, principalmente vídeos de iluminação no set, fotografia, para tentar trazer uma informação a mais que a gente não está tendo presencialmente, né? E, inclusive, eu descobri alguns canais no YouTube que ensinam línguas para você. Então, teve uns anos aí, principalmente na pandemia, que eu fiquei aprendendo russo, italiano, mas tá lá para você aprender o que você precisar e tiver interesse, sabe? Então, eu acho muito importante o YouTube, se você souber pesquisar assim e ter as fontes confiáveis, eu acho que é importante. O YouTube é um espaço de visibilidade e criação mais democrático da atualidade e hospeda desde vídeos banais até conteúdos relevantes com informações de educação que vêm sendo reproduzidos nas escolas. E através desses vídeos, os criadores conseguem gerar uma renda que é dada através das visualizações. Mas será que essa busca desenfreada por views não tira o foco do que é mais importante? Será que a plataforma se preocupa em filtrar o conteúdo apropriado para cada usuário? No episódio de hoje da Idade Mídia, a gente recebe no estúdio a pesquisadora em infância e mídias, Luciana Correia, e mãe também, é importante sublinhar isso. Luciana, obrigado pela sua presença aqui, bem-vinda. A TV, academicamente ou não, ela foi defenestrada, assim, foi jogada pela janela nos anos 80 pela escola, né? Muda isso com a chegada do YouTube? Você acha que os educadores estão conscientes de que esse jogo mudou? Fica a questão do critério da qualidade. O que é qualidade hoje em relação à produção de conteúdo? Porque na TV, a gente poderia dizer que existia meio que um protocolo ou uma regra ou até uma curadoria mais específica e mais cautelosa em relação a essa produção de conteúdo. Hoje a gente tem entre os 100 maiores canais do Brasil, quase 50%, varia um pouquinho, às vezes passa, às vezes volta, mas sempre nesse meio de 50%, consumido ou produzido por crianças. Eu estou falando dos 100 maiores canais do YouTube no Brasil, 50% é criança. Como que não tem um impacto na narrativa, como não tem um impacto de como essas crianças enxergam o mundo? E essas crianças, que idade elas têm? Como é que elas estão sendo formadas hoje? Como é que eu consigo levar essa criança para a sala de aula e manter a atenção dela durante o tempo que a gente conhece na sala de aula, se essa forma como ela consome é tão ágil, né? Pula vídeo, volta vídeo, não gostei desse, vou para outro. E não só o YouTube, né? Pode ser qualquer plataforma. Luciana, dos nossos estudantes do LabMe, o Rairatan tem uma pergunta para você. Eu queria entender como é que a gente pode usar o YouTube como ferramenta educativa dentro das escolas. Acho que aí entra o papel do educador, mais uma vez, do professor na sala de aula ou fora da sala de aula. Por exemplo, criar projetos, ideias, onde a gente usa as ferramentas para a construção de temas diversos, para a construção de trabalhos diversos. Entra o papel aí da educação midiática, onde a gente leva para a sala de aula esse desafio de conseguir relacionar a matéria com as tecnologias disponíveis. E aí, mais uma vez, é o professor. Luciana, a gente viu o professor Jubilu, que acabou de mostrar toda a experiência dele de sair da sala de aula e migrar para o YouTube, né? E lá ele coloca que é um novo aprendizado, de certa maneira. O YouTube formata, de certa maneira, a narrativa de sala de aula? Se a gente puder comparar a TV que a gente conhecia com o YouTube, né, com essa conexão entre o tipo de consumo, como mudou essa narrativa toda, como é que, e com esses números que eu citei também, como que a gente consegue separar uma coisa da outra? É impossível.
Como que esse professor na sala de aula mantém a mesma narrativa que ele usava antes para manter a atenção da criança, ou como ele vai lá para o YouTube dar uma aula como ele dava na sala de aula, vamos dizer assim, padrão. O professor ele sempre teve que se reinventar para conseguir manter essa atenção, para conseguir manter o interesse, a vontade em aprender. Quantos professores, vamos chamar de quase artistas, a gente já teve na sala de aula, professores famosos de cursinho. Todo mundo tem um professor que você lembra, aquele professor ensinava diferente. E esse professor que ensinava diferente teve que ter uma aula também para aprender esta quase lógica de YouTube, vamos dizer assim. Então, isso é difícil por um lado, é um desafio por um lado, porque existem formas, existem formatos quase padrão, vamos dizer assim, dentro das narrativas do YouTube, mas no fim, o que importa é o conhecimento desse professor. E como ele transmite esse conhecimento, seja na sala de aula, ou seja no YouTube ou qualquer plataforma, está nele. Como o próprio professor Jubilu falou, ele tem que estudar muito. Hoje, para dar uma aula, para montar um vídeo, não é ligar a câmera e sair falando. Ele fala, inclusive, do tempo hoje que ele se dedica para aprender, porque senão ele não consegue acompanhar também. Luciana, o Thomas também te endereça uma questão. Como é que os pais podem controlar a chegada de fake news em um universo que é tão amplo que é o YouTube? Acredito cada vez mais no papel da educação midiática, na educação e na conversa em casa para ensinar essas crianças o que é uma fake news, por exemplo, conversar sobre esses assuntos. A educação tem que vir da escola, sem dúvida, mas também tem que vir de casa. Aliás, começa em casa. Então, quanto mais informado, quanto mais esses pais tiverem repertório para poder conversar com as crianças sobre esse tema e conversar, não só simplesmente todo mundo consumindo em casa, quanto mais esses pais tiverem informação para conversar com os filhos sobre esses assuntos, todo mundo fica com mais conhecimento, todo mundo fica com mais critérios para decidir e para acreditar ou para repassar ou não aquilo que se consome, aquilo que chega para você. Quando o YouTube educa? O YouTube educa quando ele entra na casa, ele entra na mão, né? Porque a gente vê números de cada vez mais do consumo individual, o consumo no celular, embora tenha muito na TV também, o YouTube na TV, o consumo no celular, mas o YouTube, ele educa quase todos os dias. Ele educa na medida que você consegue separar aquilo que é bom para você e aquilo que é ruim para você. E aí entra essa discussão de qualidade, como a gente falou, entra na discussão da mediação parental. Ele pode educar, dependendo do filtro, dependendo da seleção de canais que você vai escolher, dependendo da sua escolha em relação ao consumo do canal. Se você ficar só vendo vídeo de unboxing, vai ser difícil ele educar. Mas se você procurar outros professores de Jubilu, ou o próprio professor Jubilu, outros canais como esse, você tem um universo. Você tem diversas parcerias entre canais de TV, YouTube, você tem diversos conteúdos originais. Enfim, ele educa se você souber escolher. E aí não é só YouTube. Luciana, queria te agradecer muito por ter vindo à Idade Mídia. Foi um prazer e espero te ver em breve. No episódio de hoje, a gente viu que é possível aprender por meio dos vídeos na internet e nas redes sociais. Agora, essa experiência fica muito melhor se a gente usar da curadoria, ou seja, do processo de escolha que passa pelos sites, pelos nossos pais e por nós mesmos. É importante a gente não ficar vendo sempre o mesmo conteúdo, os mesmos vídeos. Para isso, é importante buscar por novos termos, em novos sites e em outras plataformas. Termina aqui a terceira temporada da Idade Mídia. A gente se vê em breve.